Marcos capítulo 4, procure pelos versículos 26, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 29, Marcos 4, 26 a 29. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Agora você pode sentar aí confortavelmente, tá? Eu coloquei um título nessa mensagem, o que eu sei sobre o meu propósito. O que é que eu sei sobre o meu propósito? O que é que eu sei sobre o que Deus pede de mim? O que é que eu sei sobre o reino espiritual? Muita gente acha que sabe muita coisa sobre Deus, muita gente acha que sabe muita coisa sobre o reino do Espírito, muita gente fala sobre Deus, eu tenho Deus no coração, muita gente diz que conhece Deus profundamente, muita gente é capaz, inclusive, de chegar e dizer, olha, eu nem preciso ir para a igreja porque, eu tenho Deus. E por muitas vezes eu fico me questionando, se eu tenho Deus, eu tenho que me questionar também, eu também tenho que pensar sobre, eu também tenho que trazer minhas reflexões para mim mesmo. E eu me pego muitas vezes refletindo o quão profundo eu sou no reino do Espírito. E hoje eu quero trazer essa reflexão para você também, principalmente quando a gente está no reino do Espírito, está envolvido. Nós costumamos colocar a nossa vida em uma perspectiva de propósitos. Quais são os propósitos que nós temos para a nossa vida? Provavelmente esse propósito é aquilo que faz você acordar, provavelmente todo dia e fazer alguma coisa. Provavelmente esse propósito vai ser um objetivo, provavelmente esse propósito vai tomar as suas forças, vai tomar o seu tempo. Esse propósito vai fazer com que você se mova. Ainda que você ache que não tem nenhum propósito, ainda que você, eu nunca parei para pensar, eu nunca coloquei num papel, eu acho que eu não tenho um propósito nenhum para a minha vida. As suas ações refletem o seu propósito, mesmo que esteja escondido. O que é que você mais faz na sua vida? Isso está intimamente ligado ao seu propósito. Aquilo que você mais faz, mais gasta tempo fazendo, está intimamente ligado ao seu propósito. Agora você tem um exercício a fazer. Trabalhe aí na sua mente, procure a sua agenda e veja qual foi o maior tempo investido nessa semana. Eu fiz mais isso. Então isso aqui está se tornando o seu propósito. Não é. Porque eu fiz muita besteira, né? Tem gente que pode olhar agora na agenda e dizer, eu fiz muita besteira essa semana. Eu não fiz quase nada. Eu só assisti vídeo besta. E agora? Bem, lamento dizer, mas esse é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é perder tempo assistindo bobagem. É perder tempo fazendo bobagem. É aquilo que mais está na sua agenda. É aquilo que você está doido para fazer agora mesmo. Eu estou doido para fazer isso agora. Exatamente na hora do culto. Por mim, eu não estava nem aqui. Eu estava lá. Bem, esse é o propósito da sua vida. Por isso você está doido, ansioso para chegar e fazer isso aí. Porque esse é o propósito da sua vida. O que é que eu sei sobre o meu propósito? Foi o título que eu dei para essa mensagem. O que é que eu sei sobre? Eu já estou dizendo muita coisa aqui para você. A gente está com um esquema aqui na igreja de aproveitar melhor esse momento do culto. Qual é o esquema? São 3 perguntas que você deve responder para si próprio. Deus falou comigo hoje? Já falou comigo. Já falou comigo na hora do louvor, na hora da oração. Já está falando no início da mensagem, só a introdução da mensagem. Nem pontuei ainda, só a introdução. Deus já está falando, porque já revelou qual é o propósito da tua vida. Ainda que você não soubesse. Eu não sei qual é o meu propósito, já te falou. Deus falou comigo hoje, é a primeira palavra do esquema. O segundo, você entendeu? Você entendeu o que Deus falou contigo? É o segundo ponto para a gente aproveitar melhor. Busque entender o que Deus está falando. E o terceiro, para a gente aproveitar melhor, é o que é que você vai fazer com isso? Deus falou, confirmado. Eu entendi, confirmado. E o que é que você vai fazer? Confirme. Confirme o que é que você vai fazer com isso que Deus está te dando. Eu estou te dando ferramentas. Ferramentas para identificar qual é o teu propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus diante de você? Marcos capítulo 4 fala de uma parábola. Isso que a gente leu aí é uma parábola, é uma historinha contada
com um fundo, no fundo dessa historinha tem um significado, tem alguma coisa que você vai aproveitar. Então Marcos capítulo 4 fala de uma parábola sobre um efeito agrícola. Plantar, colher. Planta, colhe. Aquilo que você semeia, você colhe. Ninguém aqui é obtuso de não entender isso. Todo mundo aqui já fez a experiência do feijãozinho. Botou o feijãozinho no algodão, molhou, vai nascer. Você sabe o que é plantar, você sabe o que é colher. Isso é uma parábola de botânica, isso é uma parábola agrícola. Mas se eu trouxer para a verdade da tua vida, vai entender também, vai funcionar para você. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Essa pessoa fictícia, graças a Deus não é ninguém aqui. Essa pessoa fictícia que ficou assistindo bobagem a semana toda, ligou a TV e só assistiu o programa bobo durante a semana inteira. O que é que ela está semeando para a vida dela? O cumprimento de um propósito. Propósito de quê? De ser um assistente de TV. no sentido que está só assistindo. Nem trabalhar não é, né? Só para assistir a tela, fazendo sozinha sem interação alguma. Isso é muito perigoso. Você dá um diagnóstico para si próprio de que o propósito da sua vida é simplesmente sentar na cadeira e não fazer nada. Assistir a TV e não fazer nada. Claro que você vai ter um tempo de relaxamento. Claro. Pode sentar e assistir o que você quiser. Eu gosto de esporte, eu sento e assisto esporte. Eu perco algumas horas assistindo esporte. Mas depois eu trabalhei muito, né? Eu fiz muita coisa para o meu propósito. E agora chegou a hora de parar e descansar. Eu parei e descansei. Então aqui é um descobrimento de propósitos. Hoje eu quero que você visualize diante de você, através de uma parábola, aquilo que você mais semeia vai ser aquilo que você mais vai colher. Tem mais sementes daquela horta, daquilo ali você vai tirar mais frutos. Plantou muito aquilo ali, vai colher muito. Plantou muita bobagem, vai colher o quê? Bobagem. Plantou muita coisa do reino, vai colher o quê? Coisas do reino. Esses são os frutos do reino. Tem 3 coisas que eu quero chamar a atenção para os nossos propósitos. Eles têm que se cumprir. Você vai ter que identificar o seu propósito, é verdade, identifiquei e acabei de fazer um diagnóstico. Eu já sei, meu propósito não é assistir TV, pastor, eu quero mudar. Chega de plantar bobagem, eu não quero colher bobagem. Vamos mudar. Primeiro você tem que entender que todo propósito depende de uma pessoa. E essa pessoa mais importante no seu propósito é você mesmo. Então depende de você. O seu propósito tem que ser semeado, plantado para depois ser colhido. E a pessoa que age fazendo isso é você. Então o primeiro ponto é um ponto pessoal. É uma questão pessoal. Propósito é uma questão pessoal. Depende de você. Todo propósito depende de uma pessoa. E essa pessoa diga, sou eu. Até o WhatsApp falou antes de mim. Eu já sabia que o propósito depende dele. Então depende dele, depende de nós, depende de você. O seu propósito é seu. Deus está mostrando para você hoje o seu propósito. Mateus capítulo 13. Mateus 13 é um paralelo de Marcos capítulo 4. Em Mateus 13, no versículo 3, eu encontro isso. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. O que eu quero chamar a atenção aqui? Quando Jesus foi começar a parábola, ele já deu a dica ali, o apóstolo escrevendo já deu a dica. É uma parábola, é um paralelo, é uma historinha que ele vai fazer um paralelo com a vida. E ele começou, o semeador saiu a semear. É uma pessoa. Esse semeador é você. Você tem que sair, você tem que agir e plantar suas sementes. É o semeador quem semeia. O semeador tem um trabalho, o semeador tem um propósito, ele tem que semear. Você tem que semear alguma coisa. É você quem tem que fazer. E não adianta, gente, não dá para se esconder, eximir-se do trabalho. Você semeia muitas coisas todo dia. Não semeio não, lá em casa eu morro de preguiça. Está semeando preguiça. Não faço nada. Exatamente, está semeando esse tipo de coisa. E no futuro você não vai ter nada para colher. Até a Havila, eu tenho certeza, já deparou com a história. As histórias infantis ensinam muito. Tem uma historinha chamada A Formiga e a... Tá vendo como você sabe? O que é a historinha da formiga e da cigarra? O que ele estava ensinando? A formiga trabalhava.
A formiga trabalhava e a cigarra só fazia barulho. Não, e o inverno está chegando. E ela, kkkk, não está nem aí. E a formiga fazia o quê? Se preparava para o inverno. Gente, inverno é coisa terrível. A gente aqui sabe disso, né? Quando neva forte, você não consegue sair de casa, né? Né? Você sabe do que eu estou dizendo. É uma parábola. Então você sabe, ali a formiga estava bem guardadinha, guardou a comidinha dela no inverno, agora ela tinha com o que se alimentar. E a cigarra, gente? Tinha o que para usufruir? Que colheita ela tinha? Então é essa chamada de atenção que desde criança já é ensinado, gente. Desde criança já é plantado no coração para a criança entender. Meu filho, trabalhe, porque vai chegar o dia mau. E no dia mau você tem recurso para poder vencer o dia mau. Então eu preciso cuidar dos meus recursos, meu propósito. O homem saiu a semear. Docílio, o que me chama a atenção aqui, Stephanie, sem saber como, é o que está escrito aí. Não sabendo ele como, gente, até sem saber, o semeador tem que sair para semear. Eu vou sair para semear pelo meu futuro. Eu vou mostrar um negócio hoje para vocês que vocês vão ver. Eu vou semear para o meu futuro, porque daqui a 1 ano nós temos testemunhos para contar. Daqui a 1 ano, nós temos testemunhos para contar. Então eu tenho que plantar alguma coisa para colher daqui a 1 ano. Se prepare, se prepare. Todos nós temos força, graças a Deus. Todos nós estamos presentes aqui hoje. Eu vou até falar, você que está assistindo aí também na internet, que Deus lhe abençoe e você tenha força para trabalhar. Mas vamos lá, aos 70 anos de idade, ainda vai continuar assim. Amém, em nome de Jesus. Ah, como eu quero, aos 70 anos, correr uma maratona. Que bênção! Mas será que sempre vai ter força para trabalhar? Vai ter um dia que você vai chegar, nossa, como eu estou velho e cansado, está hora de sentar aqui e usufruir do que eu construí. Ei, construiu mesmo? Construiu mesmo? Você realmente guardou ali no toquinho da árvore como fez a formiga? Ou fez que nem a cigarra? Passou o tempo todo, nem imaginou que um dia o inverno do cansaço ia chegar. Propósito de vida, eu tenho que ter propósito. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu falei para todos uma vez, meu propósito é cuidar da minha família. Eu falei, meu propósito é cuidar da minha família. Cuidar da minha família hoje e amanhã, eu não tenho que cuidar da minha família? Então eu estou me preparando para que amanhã, no inverno, eu ainda tenha como cuidar da minha família. Então eu tenho que cuidar da minha família hoje. É o meu propósito, cuidar da minha família amanhã. Então eu tenho que cuidar da minha família sempre. Esse é o meu propósito. Então qual é o seu propósito? Invista nele. Você vai, é pessoal. Diz respeito a você. É você quem tem que sair para semear. O semeador saiu a semear. Os discípulos perguntaram para ele, Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Fica escondido, as pessoas não entendem. Ele fala por parábolas, ele respondeu, Mateus capítulo 13, eu falo por palavras para eles não entenderem. Mas para vocês não, vocês entendem. Um lapso de tempo, o tempo passou, e agora? Todos nós aqui entendemos as parábolas. Não tem mais aquele que é colocado de fora. Por que Jesus fez aquilo com aquele povo? Porque aquele propósito de entender a parábola naquele dia era pessoal, era particular, era para os apóstolos, não era para todo mundo. Então o propósito de entender a parábola naquele tempo era para os apóstolos. Aparece a palavra mistério. Os mistérios do reino são revelados para aqueles que têm um propósito. E a palavra mistério aí é simplesmente aquilo que não é óbvio, aquilo que não está na cara. Jesus falou isso, aquilo que não está na cara, não é evidente, não é para todo mundo. É para vocês. Só que vamos lá. Hoje, aqui, Ministério Efraim, nessa manhã, tem realmente alguém aqui que não está entendendo nada do que eu estou falando? Então isso aqui é revelado para você também. Do mesma forma como era revelado para os apóstolos, agora está bem na cara, está na sua cara, está revelado para você. É seu. Aquele propósito que era dos apóstolos, entender as parábolas, para depois multiplicar as parábolas, para depois falar para os outros as parábolas, para depois escrever como Mateus escreveu, para escrever como Marcos escreveu, era para eles. E agora também é para você. Esse propósito agora é seu. O que você está pegando aqui de entendimento dessa parábola, você vai fazer o que com ele? O que os apóstolos fizeram? Tem que fazer também. O que você está pegando de entendimento,
tem que multiplicar para outros. Deixe registrado de que você falou isso para alguém. Eu quero deixar isso bem registrado. Está até gravado. Senhor, eu estou fazendo. O propósito que é entender a parábola e explicar para os outros, eu estou fazendo. Está registrado. Deixe registrado, pelo amor de Deus, que você faz isso também. Porque esse propósito agora é para você. Aqueles que não entendiam a parábola, tudo bem. Mas Marcos, Mateus deixaram escrito para que eu e você também entendêssemos. E agora também fizéssemos o mesmo. Tem que entender. É particular. É nós. Somos nós. No meio desse processo, você vai entender o seu propósito particular também. Existem vários. Na minha vida eu tenho vários propósitos. Eu quero que você também tenha vários. Identifique. Porque que pobreza é ter somente um propósito de vida. Só fazer uma coisa e nunca mudar. É a mesma coisa sempre. Vai ser sempre o mesmo resultado. Eu não quero que isso aconteça com você. Então o propósito é particular. Segundo, o propósito é particular, é pessoal. E o propósito ele depende de um produto. Estou fazendo uma parábola com material agrícola. Eu preciso de uma pessoa para semear. E eu preciso de um produto para colher. Então todo propósito ele vai se assemelhar a um produto. Você vai tê-lo no final. Você vai começar, vai plantar, e no final você vai colher. Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, 12. Fala que Isaac foi fazer uma semeadura, uma plantação. Ele plantou. E naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Você conhece a história, Gênesis 26, 12. Semeou e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Fui fazer uma pesquisa sobre milho. A Maria, eu sei que a Maria conhece a plantação de milho. O pai dela planta milho. Numa espiga de milho tem quantos grãos? Ah, eu também não sabia, por isso que eu fui pesquisar, né? Tem 400 grãos em média. Eu também fiz essa cara assim, rapaz, sério? Se eu comer uma espiga de milho, eu estou comendo 400 grãos. Uma espiga de milho, 400 grãos. As grandes empresas que fazem grandes plantações de milho, elas têm uma técnica para plantar, para ter melhor desempenho. Elas plantam 4 sementes dentro de uma cova a cada metro linear, né? A cada metro. Então, andando em linha reta, de metro em metro, 4 sementes. 4 sementes plantadas, Stefano, em uma espiga tem quanto em média? 100 vezes mais. Eu fiquei, rapaz, o milho tem a mágica de Deus envolvida aí. Mas isso é pura espiga. Quantas espigas nascem? Então fica assim, meu Deus, como a natureza nos ensina. É por isso que ele faz essas parábolas envolvendo a natureza. A natureza ensinando a gente. Uma espiga de milho que você comer, dá vontade de comer espiga de milho, agora mesmo, né? Vontade de ter uma espiga de milho para comer. Uma espiga que você comer, você está comendo o entendimento que Deus está te dando agora. Planta 4, colhe 400 numa espiga, 100 vezes mais. Eu tenho que ter um produto. Eu estou similarizando aqui. Eu tenho um produto para plantar, milho. 100 vezes mais foi colhido. Versículo 12 de Gênesis 26. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O produto não é o milho. Qual é o produto aqui? Deu para pegar? O Senhor o abençoava. Todo propósito tem que estar debaixo de uma bênção de Deus. É a única certeza que eu tenho que aquilo que eu estou semeando, eu vou colher 100 vezes mais, ou até multiplicado. Depende de quantas espigas você for colher no futuro. 400 grãos por espiga, 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Porque o Senhor abençoa 100 vezes mais. Então tem um produto, o produto ele já tem esse ordenamento, ele já tem essa ordem. Se você plantar 4 sementes, vai colher 400 no espiga. Todo botânico que estuda isso sabe. Eu também sei. Por quê? Porque eu li os artigos deles. Você não sabe quanto eu pesquisei disso para saber. Isso é verdade mesmo. Eu fui abrir outro artigo, e abri outro artigo, e abri outro artigo. É um padrão.
todos eles falavam a mesma coisa. 400 grãos em média. Então tem uma ordem aqui, tem uma receita. Deus já sabia. É por isso que esse cara falou isso. 100 vezes mais. Eu entendo por quê. Porque o Senhor abençoava. Ele já abençoou a semente. A semente que é plantada e gera 100 vezes mais. Já está na bênção. Então, mesmo que você não saiba como, porque até hoje ninguém sabe como. Sabe o que acontece. Mas por quê? Ninguém sabe por quê. Tem um ordenamento lá. Já tem uma ordem de Deus desde a criação. Plantou 100 vezes mais na espiga. Já tem essa ordem. Então está debaixo de uma bênção, de uma organização. Não sei como, não sabendo ele como, no final, 100 vezes mais. Eu queria contar muito testemunho aqui. Mas eu quero contar para você um testemunho de receber muita bênção e fazer o que com ela? Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Plantou 4, colheu 100 vezes mais. O que você vai fazer com essa espiga? Você pode comer. E amanhã vai ter outra semente para plantar? Na década de 80, não vou lembrar o nome do órgão, mas um órgão lá do Ceará distribuiu sementes selecionadas para o interior do estado, para ser arada a terra e plantar, para esperar a próxima chuva. E aí a chuva tardou um pouco. Não veio, não tinha sinal de chuva, a fome começou a apertar. O que é que os agricultores que pegaram as sementes selecionadas fizeram? Semente selecionada, ela é específica, ela é brilhante para quando você plantar, na primeira chuva, já pega. Eles não esperaram a chuva chegar. A chuva tardou um pouquinho. Ele começou a comer a semente selecionada, pronta para pegar na terra. Quando começou a chover, cadê a semente? Não tinha mais o que plantar. O governo veio saber, e aí, cadê a colheita? Não tem, não plantou. A gente comeu toda a semente que estava pronta para o plantio. Não comeu. Se você comer tudo que Deus abençoou para chegar na sua mão e nunca pensar no propósito que vai se cumprir depois, só vai conseguir cuidar da família hoje. Entendeu a relação? O meu propósito é cuidar da minha família. Isso está inserido. Cuidar para sempre, né? Então eu cuido hoje e me preparo para cuidar também amanhã. Se eu comer todas as bênçãos que chegam na minha vida hoje, vai sobrar o que para amanhã? Nem para plantar de novo. 100 vezes por 1. Deixa pelo menos 4. Come o restante, mas pelo menos 4 deixa. 4 de 400 dá o quê? Estão com medo de dizer. Dá menos ainda. Está vendo como é a graça de Deus? 100 vezes mais é 100 por 1. Então é 1%. Nem 10% é. É 1%. Já garante uma colheita 100 vezes. Você imagina então o que faz? 10%. A graça da multiplicação. E quando aplica juros compostos, então, esse negócio vai para a lua. Então eu tenho que saber cuidar. Eu tenho que saber cuidar das bênçãos que chegam na minha mão para eu manter o meu propósito vivo sempre. Não vá quebrar. Não quebre. Não quebre nas suas finanças. Não quebre nos seus projetos. Se organize. Não quebre. 1% de organização já te dá 100 vezes mais. Se formos para pregação sobre dízimo, 10% vai te fartar. Não vai faltar para você. Então presta sua atenção. Eu preciso do produto. E o produto para o cumprimento do meu propósito é a bênção de Deus. A bênção de Deus está comigo. A bênção de Deus está com você. Eu posso ouvir um amém? A bênção de Deus está contigo. A bênção de Deus é o produto que a gente precisa. Então eu falei de pessoal, eu preciso de uma pessoa que semeie. Eu falei de um produto, eu preciso da bênção de Deus sobre mim. E o meu propósito para ele ser integral, eu preciso confiar no processo. Pessoa, produto, processo. Eu tenho que confiar no processo. Da semeadura até a colheita, é um processo. Do dia que você plantou até hoje que você vai colher, é um processo. Passa por um processo, um procedimento, um tempo. Todo processo demora um prazo, tem um tempo. Não sabendo ele como, esse cara ele deitava, esse cara ele dormia, ele se levantava e quando ele vê, estava lá, tudo pronto. Ele trabalhou, ele semeou. Ele tinha a bênção de Deus. Então ele começou a descansar. Ele dormia.
Quando ele levantava, ele via a colheita pronta. Sem saber ele como, a colheita estava pronta. A minha pergunta é, você tem descansado? Com um ano de diferença, a gente se surpreende com muita coisa. Eu fui assistir a mensagem que eu preguei um ano atrás. Um ano atrás, para ser bem específico, o aniversário dessa mensagem é amanhã. Porque hoje é dia 18, né? Eu preguei essa mensagem dia 19 de setembro do ano passado. Eu preguei nesse púlpito aqui. Uma mensagem que estava preparando a gente para celebrar a festa dos tabernáculos. E há um ano eu assisti as mensagens todinhas. Eu vou pedir que você assista também. Você vai gostar de ver aquilo ali. Há um ano eu estava falando que esse ano que viria, que seria o ano ali que terminaria 2021, e aí chegaria em 2022, seria um ano que a gente ia descansar, porque era o ano de Shemitah, 7 anos. É a primeira vez que a gente ia viver isso no Ministério Efraim. Eu falo na mensagem. É a primeira vez que a gente vai descansar o ano todo. Você não vai ir atrás de nada. Foi o que eu falei. Eu falei. A minha esposa sabe como eu cumpri isso nesse ano, né? Eu não fui plantar nada, porque era o ano do descanso. Eu ia descansar, eu ia confiar no processo. Eu ainda digo isso na mensagem. Confie no processo. Deus que te mandou descansar, Ele é fiel para te sustentar nesse tempo. Eu ainda digo mais, eu falei isso. Eu ainda digo mais. Ele vai até multiplicar aquilo que você já tem. Eu disse isso. Eu estou lembrando isso porque para mim está funcionando. Daquele dia que eu falei aquelas palavras, eu não tinha o que eu tenho hoje. Eu estou te falando com testemunho próprio. E eu quero que vocês também olhem para dentro de vocês aí. Olha a tua vida. Em setembro do ano passado. E para essa data de agora. E veja o que é que tem acontecido com você. Se mudou algum cenário ou não mudou. E eu não fui atrás de nada. Foram as coisas que vieram atrás de mim. Então elas vieram bater na minha porta. E eu estendi a mão e peguei. Eu não ia trabalhar por elas. Mas se elas viessem, eu estenderia a mão e pegaria. Foi assim que aconteceu comigo. E eu sei que aconteceu com vocês também. Pelo menos os testemunhos que chegam até mim são assim. Então, em um ano, você conta um testemunho. Porque tem um prazo, é um processo. Confie no processo. Se Deus te mandou fazer alguma coisa pelo seu propósito, faça. A terra tem um processo dela. Você tem o seu processo de semeadura. E Deus tem o processo dele de abençoar. No processo, você não pode desconfiar. Tem que confiar no processo. Se o processo é descansar, então descansa. Esse homem deitou, descansou, e não sabendo como, ele viu que deu tudo certo no final. Tem que parar um pouco, tem que descansar e descobrir esse processo se cumprir na sua vida. O que é que Deus faz nesse tempo todo? Essa mensagem lá, eu escrevi o título dela aqui. Uma festa para descansar. No YouTube eu vou colocar o link dela junto desse vídeo. Uma festa para descansar. E ali a gente estava explicando que essa festa é uma festa para descanso. A gente vai, na semana que vem, nós vamos estar em festa aqui. Ano Novo Bíblico. Então depois de um ano de descanso, eu quero ouvir umas palavras novas, né? Apóstolos Rusty e McLaughlin vão estar vindo para celebrar conosco. Eu quero ouvir uma palavra nova, uma palavra de novidade, porque agora chegou a hora de semear de novo. Respeitando o processo. O processo de descanso finalizou, chegou a hora de semear novamente. Chegou agora o momento de semear de novo. Então está na hora de cair em campo novamente, de ir atrás das coisas que você precisa, de ir atrás de um emprego novo, de uma renda nova. Chegou o tempo do novo. Então chegou o tempo dessa virada. O descanso passou. Então se passou o descanso, a terra descansou, semeia novamente porque o processo tem que continuar. Confie no processo. O que é que tem que ser feito? Faça. Faça o que tem que ser feito. Porque esse ato de fazer é o homem, o semeador, que saiu a semear. O semeador saiu a semear, ele foi fazer o processo acontecer. Faça o que tem que ser feito. Eu vou falar isso de novo, porque eu acho que eu gostei desse negócio, eu acho que isso aí está falando comigo. Faça o que tem que ser feito. Ano Novo Bíblico é uma girada para a gente aqui, né? Foi um ano de descanso, ok. Agora, meu amigo, faça o que tem que ser feito. E você vai se impressionar com os resultados que vão aparecer. Vai aparecer resultado aqui que a gente vai se impressionar. Eu nem sabia. Pois é, mas é porque você respeitou o processo. Respeita o processo traz a bênção junto com ele.
porque foi respeitado. Eu estou pregando para mim, sabe? Isso está falando muito comigo. Confie no processo, dorme, levanta, sem saber ele como chegou na sua vida. Confie no processo, sem saber como chegou, sem saber como você está melhor hoje do que estava em 2021, sem saber como você está melhor hoje do que estava em 2020, sem saber como. Agora eu sei, a bênção de Deus. O que é que eu tenho semeado é uma pergunta. Eu quero fazer várias perguntas agora. O que é que você tem semeado? Deus tem abençoado você com essas sementes? O que é que Deus tem me abençoado com as sementes que eu tenho plantado? Eu tenho feito o que com essas sementes? Eu tenho plantado novamente? Eu tenho cuidado da permanência do meu propósito para que ele se cumpra? Isso tem feito diferença na minha vida? O semeador saiu a semear. Eu tenho semeado essa palavra. Hoje nós sabemos que Jesus estava falando da palavra. É a palavra que é bem semeada. Eu quero ler Mateus 13, 23, para que você possa compreender nessa plenitude. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60, 30 por 1. A palavra é essa preciosidade que hoje estou plantando na tua vida. Pode ter sido ali na introdução da mensagem, quando você fez o diagnóstico, ou pode ser agora, quando eu estou te impulsionando a manter a tua semente. Sementes chegam na sua mão todo dia. Uma das mais preciosas se chama tempo. E é também uma semente democrática. Todo mundo recebe igual. Na mesma proporção. Eu recebo sementes de tempo todo dia, as mesmas que você tem. As mesmas. Eu vou propor projetos de pesquisa e lá tem projeto de pesquisa com financiamento e aí eu posso marcar que sim ou não, dependendo do projeto. Então eu apresento os meus projetos de pesquisa e às vezes eu consigo financiadores para que o projeto aconteça. E eles pagam por tempo de dedicação ao projeto. O financiamento é por tempo de dedicação ao projeto. Então eu tenho que colocar lá quanto é o preço da hora trabalhada naquele projeto. Então minha equipe de pesquisadores, eu reúno a equipe e dependendo do estágio de maturidade do pesquisador, o horário dele custa mais caro. Se é um pesquisador iniciante, é o primeiro estágio, é aquele valor. Se ele já tem mais tempo de pesquisa, o salário dele vai aumentar para que ele possa se dedicar à pesquisa. Se ele já é um pesquisador sênior, ele já tem o mais alto valor. Então ele vai receber um valor ainda maior, porque ele é o tempo que ele tem daquela experiência. Ele já é um expert naquele trabalho. Então ele vai recebendo, vai aumentando. Mas o valor que ele recebe de semeadura é o tempo, é o mesmo para todos eles. Mas o valor do tempo de cada um deles é diferente. O valor do meu tempo é diferente do valor do seu tempo? Eu não sei. Diga você mesmo em relação ao seu propósito. No meu propósito, eu semeio o meu tempo. E ele tem um valor. Para mim, ele é muito caro. Tempo, para mim, é muito caro. Porque é com o meu tempo que eu sustento o meu ministério. É com o meu tempo que eu sustento minha vida de oração. É com o meu tempo que eu sustento minha intimidade com Deus. É com o meu tempo que eu cuido da minha família. É com o meu tempo que eu cuido do meu trabalho. É com o meu tempo que eu faço projetos novos. Olha como eu faço coisa com o meu tempo. Então ele vale muito. Aquele cara do início da mensagem que eu falei, que passou a semana assistindo TV gratuita, o tempo dele vale quanto? Vale nada. Porque é programa de TV gratuito. Vale nada. Então meu tempo vale muito. Espero que o seu também. Essa é a diferença de propósitos de vida. Eu conversei com um garoto que ele queria... A primeira entrevista que eu fiz com ele, para entrar na equipe de pesquisa, ele disse, meu sonho é ir para a NASA. Você não escuta isso em toda entrevista. Ritinha, que já participou de algumas seleções, já fez, né, já produziu algumas seleções, não é todo dia que você ouve uma resposta dessa. Não, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui para pegar experiência, porque na verdade, eu quero ir para a NASA. Não é todo dia que você escuta isso. E eu fiquei impressionado, claro. Uau, NASA, e o cara quer trabalhar com a gente, ué, seja bem-vindo. 5 anos depois, você vai assistir a minha mensagem daqui ao ano passado, você vai ver a diferença daqui para esse ano. Ok,
Mas 5 anos de diferença é muito tempo, não é? É muito tempo semeado, não é? Pode ter sido também muito tempo perdido. Porque na NASA ele não está. É com dó que eu falo isso, porque para mim eu queria ver ele na NASA. Mas não está. Não está porque ele chegou para mim dizendo onde é que ele trabalha hoje. Meu Deus, cara, tu era para ir para NASA. O que você fez nesses 5 anos? Não manteve a semente no propósito. Eu tenho que manter. Ano que vem, que mensagem eu vou pregar aqui? Isso me abateu esses dias, sabe? Porque eu vou falar da mensagem do ano passado, e agora eu estou pregando essa. Quando eu chegar ali por volta de 18, 19 de setembro do ano que vem, que mensagem eu vou estar pregando? Vai depender das minhas sementes. Depende do que eu vou estar semeando hoje, durante o próximo ano. Tempo todos nós temos iguais, mas as sementes preciosas, quem escolhe que vai plantar é você. Pode plantar milho, pode plantar feijão, pode plantar propósitos. Faça alguma coisa pelo seu propósito. Mesmo que não sabendo como, no final a gente vai ter uma colheita em nome de Jesus. Amém?